Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Amém? Mais uma vez estou eu aqui. O pastor Gamaliel nos coloca em cada situação difícil, né, Lu? Mas para a honra e glória do Senhor, a igreja do Senhor tem se colocado à disposição, e Deus tem nos abençoado. Então, aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente não consegue, o Senhor faz, tem feito e fará. E como o Lu falou, no momento de oração, o nosso tema é até que sejamos um, E estamos mesmo, meus irmãos, precisando disso, Estamos precisando dessa unidade em Cristo Jesus, Não a unidade nos homens, não a unidade nas falácias por aí, nas promessas não cumpridas, mas a unidade no Senhor. Amém? O nosso estudo de hoje, o pastor me orientou que eu fizesse alguma coisa relacionada ao tema e relacionada ao propósito da igreja, E o propósito da igreja, o propósito do nosso pastor, e a gente sabe que é o propósito do Senhor, é que a cada dia a gente possa viver mais e melhor na presença de Deus. Que possamos a cada dia aprender mais do Senhor, melhorar mais como pessoas, como ser humano, para que a gente fique assim um pouquinho mais próximo de Cristo, para que a gente consiga ser um pouquinho mais parecido com Ele, a cada dia. Então, se a gente foge disso, desse propósito de parecer com o Senhor, de querer segui-lo, de querer fazer aquilo que Ele nos pede, que Ele nos orienta, a gente acaba se afastando de Cristo e isso não é bom. Então, que Deus continue nos abençoando, porque nós temos aprendido, ao longo de um bom tempo. Eu falo por mim, desde que passei a congregar na igreja, a gente tem aprendido, primeiro eu aprendi com a irmã Sinalva e agora com o nosso pastor, a estar mais próximo do Senhor a cada dia, a buscar a presença de Deus a cada dia mais nas nossas vidas. Sabemos que não é fácil, Sabemos que é um desafio e que esse desafio a gente enfrenta a cada instante. A gente costuma dizer que é a cada dia, mas não é a cada dia não, é a cada minuto, é a cada segundo, Então a cada instante a gente está enfrentando o desafio de nos aproximar mais de Cristo. E por vezes a gente erra, A gente falha, mas Deus é bom, como o pastor Hélio orou, O Senhor tem misericórdia de nós e Ele nos ensina, Ele continua conosco, nos ensinando, nos orientando, nos guiando, para que possamos alcançar o propósito dele e para que possamos ser cada vez mais pessoas melhores, parecidas com o Senhor. Eu coloquei um tema aqui e o meu tema, o tema que o Senhor colocou no meu coração, inclusive eu quis mudar esse tema, viu? Eu, de teimosa, tentei mudar algumas vezes, mas eu não conseguia fazer mais nada que não fosse voltar para o mesmo tema, Tentei buscar uns estudos já prontos, em algumas revistas, algum material já assim pré-preparado, ou quase que pronto, mas eu não consegui. Então, o nosso tema de hoje é viver com e como Cristo, E morrer com e como Cristo. Então, viver com e como. Por que com e como? Porque a gente vive com Ele, mas a gente precisa viver como Ele, E a gente vai também morrer com Ele e morrer como Ele morreu. Como o Lu falou aqui, às vezes a gente está declarando que vivemos com Cristo, mas não vivemos como Cristo, Então é diferente. Viver com Cristo, eu posso dizer que eu vivo com Cristo. Mas será que eu estou vivendo como Cristo? E morrer com Cristo, ou morrer como Cristo morreu? Será que eu estou fazendo isso? Hoje a gente sabe que não precisamos mais nos sacrificar em termos físicos, como Jesus se sacrificou,
morrer como ele morreu na cruz, mas precisamos morrer, isso é fato, né? A gente tem aprendido que a gente precisa morrer a cada dia, né? A cada instante, precisamos morrer, porque morrer é aproximar mais de Cristo, morrer é viver mais para Cristo. À medida que a gente vai morrendo aos poucos, como carne, como ser humano pecador que somos, a gente se aproxima mais de Deus. A gente consegue viver como Cristo, como Ele viveu, como Ele gostaria, ou como Ele quer, na verdade, né, que a gente viva. A gente vai usar aqui alguns textos bíblicos, Romanos 6,6, Romanos 8,36, 2 Coríntios 4,11, Gálatas 20,20, Colossenses 2,20, Gálatas 2,20 também, 2 Timóteo 2,11 e Filipenses 1,21. Então, o nosso tema de hoje será dividido em 3 tópicos. Então, viver com e como Cristo e morrer com e como Cristo. Primeiro, eu preciso ser crucificado com e como Cristo foi. É impossível viver ou morrer com Cristo sem ser crucificado como ele foi. E como seria, já que ele já foi crucificado fisicamente, né? Já que ele foi morto fisicamente em prol das nossas vidas, né? Eu não digo nem pelos nossos pecados, porque o objetivo não era os pecados, mas sim os pecadores. Então ele morreu em prol das nossas vidas, ele morreu por nós e ele já foi crucificado. Romanos 6,6 diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então, Romanos 6,6 vai dizer que o velho homem foi crucificado. Então, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. No momento que Cristo foi crucificado, ele crucificou o velho homem. E à medida que cada homem reconhece esse sacrifício do Senhor, este homem também precisa ser crucificado. Não de forma física, mas de forma que eu preciso crucificar a minha carne, os meus desejos, aquilo que não é bom, aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que não é de Deus, que a gente sabe, o que é, mas que por vezes a gente falha e a gente continua fazendo. Então precisamos a cada dia reconhecer o sacrifício de Jesus e também nos sacrificar. É interessante que às vezes tem sacrifícios que é pequeno até, mas a gente não quer fazer. Eu brinco muito com o Dilton, porque tem hora que eu quero que ele vá a algum lugar, ou que ele fique mais tempo, assim, comigo em algum lugar, com a gente, ou faça alguma coisa que ele não goste, e ele reclama um pouquinho. Eu digo para ele que a gente tem que fazer sacrifício, sim. A gente faz sacrifícios em prol da família, em prol dos filhos, em prol do trabalho, em prol de tanta coisa, mas a gente precisa fazer o sacrifício maior, que é abrir mão das coisas que não agradam ao Senhor. Então, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, a gente precisa sacrificar, lá na cruz do Calvário. A gente precisa deixar lá, pendurar lá, E a cada dia a gente pendurando uma coisa, porque a gente não vai conseguir pendurar tudo de uma só vez. Ah, mas é um sacrifício enorme, É um sacrifício enorme eu abrir mão disso ou daquilo. Se não for sacrifício, meus irmãos, não é sacrifício, Se é algo que eu vou abrir mão de forma tão simplória, que não vai me comprometer, que não vai dizer nada à minha vida, então não é sacrifício. Assim como a Bíblia nos orienta, amar nossos inimigos, amar os amigos é fácil, não é? É fácil amar nossa família, é fácil amar quem nos ama, mas é fácil amar quem nos odeia? É fácil amar quem fala mal da gente? É fácil amar quem deseja o nosso mal? Isso é um sacrifício. Eu preciso amar. Então, sacrificar, o velho homem é a cada dia, é a cada instante. E a gente tem várias maneiras de fazer isso, retirando de nossas vidas
a cada dia, a cada instante, aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que não é bom, né? Aquilo que não nos aproxima de Cristo. Então, Romanos 6,6 fala que o velho homem foi com Cristo crucificado. Sim, o velho homem foi crucificado. Para quê? Para que o velho homem foi crucificado? Para que o corpo do pecado seja desfeito, né? Então, o corpo do pecado seja destruído ou desfeito. Então, quando a gente sacrifica o velho homem, nós estamos destruindo o pecado que há em nós. E só é sacrifício se a gente se der conta de que aquilo nos faz pecar, de que aquilo nos afasta do Senhor. Se não nos afastar do Senhor e se não nos faz pecar, então não é sacrifício. Só é sacrifício a partir do momento que a gente entende, que a gente compreende que nos afasta de Cristo, né? Então, quando eu sacrifico o meu eu, né, eu estou destruindo, né, o corpo do pecado que há em mim. Eu estou destruindo áreas da minha vida, práticas da minha vida, coisas da minha vida que me afasta de Cristo, né? E é doído, é difícil, é doído e é difícil, porque sacrifício não é coisa fácil. Sacrifício, como o próprio nome diz, é sacrifício, né? E a fim de quê? Né? Para quê? Para que o corpo do pecado seja desfeito ou destruído. Mas a fim de quê? A fim de que não sirvamos mais ao pecado, né? E ali diz assim, não sirvamos ao pecado como escravos. Então, a partir do momento que a gente reconhece que há algo em nossas vidas que nos afasta de Cristo, a gente precisa sacrificar para nos libertar, né, para retirar de nossas vidas aquilo que não agrada ao Senhor e para que a gente, é óbvio, né, não nos tornemos escravos do pecado, escravo das nossas práticas que por vezes nos afasta do Senhor. Ainda, né, com esse tema, ser crucificado como Cristo, nós vamos ver o que diz Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, Gálatas 2:20 diz: se eu estou crucificado, né, se eu já estou crucificado, não vivo eu. Não sou mais eu que devo viver, mas Cristo vive em mim, né? Eu preciso reconhecer, eu preciso compreender isso. Então, a partir do momento que eu sou crucificado, eu crucifico os meus desejos, as minhas vontades, aquilo que não agrada ao Senhor, eu estou dizendo para Cristo, não sou eu mais que vivo, mas o Senhor vive em mim. Eu quero que o Senhor viva em mim e tudo que eu faço de errado, tudo que eu vier a fazer de errado, que eu possa a cada dia entender e estar crucificando na tua cruz, Senhor, para que eu me aproxime cada vez mais do Senhor. E a vida que eu vivo agora, já que sou crucificado no Senhor, essa vida que eu vivo na carne, né? Por que na carne? Porque eu sou humana, né? Então, a vida que eu vivo na carne, eu vivo de que forma? Na fé, né? Em Cristo Jesus. Vivo pela fé no Filho de Deus. Então, a vida que eu passo a viver a partir do momento que eu sou crucificado é uma vida pela fé. Né? Eu vou virar santo? Não. Então é uma vida na carne, mas é uma vida na carne pela fé em Cristo Jesus. E a cada dia me crucificando cada vez mais, né? Então vivo na fé em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus habita em mim. Né? Jesus faz morada em meu ser, porque eu sou uma pessoa que crucifiquei-me diante do Senhor, né? Eu coloquei todos os meus desejos na cruz
junto com Cristo. Então, o primeiro passo para que possamos viver com e como Cristo é ser crucificado com Ele. A partir do momento que eu entendo que eu preciso me crucificar junto com Jesus, eu começo a viver com e como Cristo. O segundo passo é ser entregue à morte, como Jesus Cristo foi. Então, eu vou me entregar à morte, eu vou me colocar à disposição para morrer por Cristo. E aí a gente vê que os apóstolos, os discípulos de Cristo, eles fizeram isso muito bem. Eles cumpriram essa parte da missão de morrer por Cristo, morrer pelo amor do Evangelho de Cristo, morrer pelo amor de Cristo. Então, ser entregue à morte é o segundo passo para que eu possa viver com Cristo. Vamos ver o que diz Romanos 8, 36. Romanos 8, 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, se isso não estiver acontecendo em nossas vidas, a gente não está, digamos assim, vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Aí, por vezes, a gente imagina que isso só acontece quando você está sendo perseguido de forma violenta, de forma agressiva, de forma deliberada, Aquela perseguição, como ocorre em alguns países, como ocorre fora do nosso país, do nosso continente até. Mas a gente precisa entender que nós também somos perseguidos, sim. E a nossa perseguição, eu acredito, é um conceito meu de que ela chega até a ser pior do que esse tipo de perseguição que a gente escuta falar por aí, que as pessoas matam quem está levando o Evangelho de Cristo, tira a vida, prendem e tal. Porque a nossa perseguição, ela é velada, ela é aquela perseguição que por vezes a gente não reconhece, a gente não compreende. Então, a facilidade da gente cair, desviar de Cristo e cair é muito maior. Então, quando diz aqui, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, isso acontece. Acontece conosco, acontece na nossa cidade, acontece na nossa sociedade. Somos entregues à morte todo dia. E que morte é essa? Já que não tem ninguém nos caçando, nos perseguindo, porque a gente está abrindo a Bíblia e falando de Cristo. Mas tem pessoas nos caçando e nos perseguindo, nos oferecendo coisas que nos levam também à morte. Então, todos os dias e todos os instantes da nossa vida, nós somos, sim, entregues à morte, por amor de Cristo, pelas nossas atitudes, de rejeitar coisas que a gente sabe que não agrada ao Senhor, coisas que não vêm de Deus, coisas que não é de Deus. Então, neste conceito, a gente é sim entregue à morte todos os dias e todos os instantes. Se a gente for fazer assim uma leitura do nosso dia, a gente vai verificar que isso aconteceu. Não é algo que leva o nosso corpo físico à morte, mas é algo que pode nos levar espiritualmente à morte. E neste caso é o contrário, A gente vai à morte porque nós vamos rejeitar, então nós vamos mortificar aquilo em nossa vida. Por exemplo, a gente rejeitar um suborno, A gente nós estamos mortificando-nos diante da sociedade para viver com Cristo, para que Cristo viva em nós. Então, Gálatas 2:20, se eu estou crucificado, não vivo eu, Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora na carne, vivo na fé em Cristo Jesus. Jesus habita em mim. Então, ser crucificado significa que eu sirvo a Cristo. Quando eu sou crucificado, significa que eu sirvo a Cristo. E significa também que Cristo habita em mim, Ele faz morada na minha vida, no meu ser. Ser entregue à morte
com e como Cristo, que Romanos 8,36 diz que por amor a Cristo sou entregue à morte todo dia, né? Então esse todo dia é todo instante mesmo. E em 2 Coríntios 4,11 também a gente vê, né, esse ser entregue à morte. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, por que é que eu devo me entregar à morte? Né? Nós que vivemos. E é interessante essa parte que diz assim, porque nós que vivemos. Às vezes, alguma parte do versículo bíblico a gente deixa passar despercebido, né? Mas aqui deixa claro que é nós que vivemos. Por que nós que vivemos? Porque existem pessoas que não estão vivendo, né? Existem pessoas que já estão mortas. Então nós, e essa morte que eu falei agora não é a morte para se aproximar de Cristo, mas sim estão mortas espiritualmente. Mas nós que estamos vivos espiritualmente, né? Então nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Né? Então, essa morte para nos aproximar de Cristo, ela só ocorre naqueles que vivem. E quem vive somos nós. Nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós que buscamos nos aproximar dele a cada dia, nós somos essas pessoas aí, ó. Nós que vivemos. Então, nós que vivemos somos sempre entregues à morte por amor de Cristo. Então, nós que vivemos, nos entregamos à morte por amor de Cristo, mas para quê? Né? Para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Né? Então, a gente não vai deixar de ser mortal, mas com a presença do Senhor em nosso ser, né? Com Jesus habitando em nós, né? Com o Espírito Santo do Senhor constantemente conosco, nos guiando, nos orientando, a gente é capacitado a cada dia a estar mais próximo de Cristo, a fazer a vontade dele cada vez mais. Mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente falha, né? O Senhor vai lá, ó, nos pega pela mão, assim como um pai zeloso, amoroso, né? E ele nos levanta e ele nos conduz novamente, né? Na sua caminhada, ou melhor, na nossa caminhada em direção a ele. Então, mesmo nas nossas falhas, nos nossos erros, né, Jesus se manifesta em nossa carne mortal. E como é que ele vai se manifestar nessa carne mortal? Através dos nossos sacrifícios, né? Através da nossa crucificação a cada dia e a cada instante. O terceiro ponto de viver como Cristo é ser sacrificado. Então, primeiro eu sou crucificada, depois eu me entrego à morte a cada dia e também me ofereço, né, como sacrifício, eu ofereço a minha vida em sacrifício. Esse oferecer também a vida em sacrifício não é de forma física, mas a minha vida passa a ser um sacrifício constante, diário, diante de todas as impurezas do mundo, né? Diante de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Então, o meu sacrifício é esse. O meu sacrifício a cada dia é rejeitar tudo que não vem de Deus, tudo que não agrada ao Senhor. E, meus irmãos, quando a gente para refletir, isso acontece com a gente o dia todo, o tempo todo. A gente precisa mesmo estar atento, porque essas coisas pequenas, né, essas coisas bobas que a gente acha que é normal, né, que é corriqueira do dia a dia, que faz parte da nossa vida porque a gente vive numa sociedade, que faz parte da nossa vida porque a gente vive no mercado de trabalho, que faz parte da nossa vida porque a gente faz parte de uma família e a gente acaba aceitando e cometendo erros, né, e desagradando a Deus com coisas tão pequenas, né, com coisas tão que a gente poderia dizer não de forma tão simplória, tão fácil, e a gente acaba aceitando e não fazendo
o sacrifício, né? Então o sacrifício é esse, é a cada dia, é a cada instante eu estar rejeitando, né? Eu permanecer aquilo que não é do Senhor, longe de mim, longe da minha vida. Então Colossenses 2:20 diz que se morreste como Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vós sujeitais às ordenanças. É como se ele estivesse dizendo ali que, como é que eu digo que eu morri para Cristo, mas eu aceito os subornos do mundo, né? Como é que eu digo que eu morri para Cristo, mas eu aceito as facilidades da vida? Como é que eu digo que eu morri para Cristo, mas tudo que facilita o meu dia a dia eu aceito, mesmo sabendo que é errado, né? Então, se eu morri para Cristo, as regras, digamos assim, né? As regras do mundo não podem fazer parte da minha vida. As regras mundanas, as regras aí fora, não podem mais fazer parte da minha vida. Senão eu estou dizendo que eu morri, né, com Cristo só no falar. Eu morri só falando. Na prática, eu ainda não morri com Cristo, ou para Cristo, ou como Cristo morreu. Eu só morri de faz de conta. E quando a gente volta a analisar todo o sacrifício que o Senhor fez por nós, e aí a gente para refletir, né? Jesus deu sua vida mesmo, Jesus sofreu, Jesus foi crucificado, ele foi humilhado, né? Ele foi chicoteado, ele sofreu. E aí eu não quero fazer nenhum tipo de sacrifíciozinho, eu não quero nem rejeitar algo que é banal, uma coisa simples. E como é então que eu digo que eu estou fazendo sacrifício como Cristo fez? Que eu estou me entregando à morte a cada dia? Ou que eu estou sendo crucificado como Cristo foi crucificado? Então Colossenses 2:20 diz que se já morri como Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que eu, então, me submeto ainda às regras do mundo, já que eu morri para Cristo e com Cristo? Então eu preciso aceitar ser sacrificado como ele foi. Eu preciso oferecer as minhas regalias como forma de sacrifício. Eu preciso oferecer aquilo tudo que facilita o meu dia a dia, o meu bem-estar e que é errado, porque se facilitar o meu dia a dia e o meu bem-estar e não for errado, não tem problema. Mas se facilita a minha vida, se facilita o meu bem-estar e é algo errado, eu preciso oferecer isso como sacrifício. Ou melhor, oferecer a minha vida de forma mais difícil de obter as coisas, de forma mais difícil de conquistar algo, eu preciso oferecer tudo isso como sacrifício a Cristo. Então, o meu sofrimento para alcançar o meu objetivo é uma forma de me sacrificar. Porque se eu não faço isso, eu não estou oferecendo a minha vida como sacrifício ao Senhor. Eu estou buscando as facilidades do mundo, as facilidades da vida. Será que Jesus fez isso quando ele estava sendo levado para ser crucificado? Será que ele buscou um meio, né, de resolver tudo aquilo e que não fosse o sacrifício mortal mesmo? Será que ele buscou resolver de forma mais simples? A gente sabe que não. Ele fez aquilo que devia ser feito. Ele fez aquilo que precisava ser feito, né? Inclusive, nos momentos finais, ele ainda pediu socorro ao Pai, mas pediu porque ele estava como homem, e como homem ele também temeu, ele também sentiu medo, e ele sabia que seria doloroso. Então ele pediu socorro ao Pai para que fortalecesse ele, e que se fosse possível, livrasse ele daquilo, mas ele sabia que não era. Ele sabia que não era, e ele se manteve ali, firme, até o fim, até o fim, em prol das nossas vidas. Então a gente precisa observar o sacrifício de Jesus,
e também fazer os nossos sacrifícios, né? Em prol desse sacrifício maior que Jesus já fez por nós. E para também que a gente consiga alcançar outras pessoas, né? Através das nossas vidas, através das nossas práticas, né? Aceitar ser crucificado é algo que nos aproxima de Cristo. Olha como parece até contraditório, né? Ser crucificado, nos colocar à disposição de morrer por Cristo a cada dia e oferecer a nossa vida em sacrifício, né? Parece algo assim ruim, né? Pesado, mas não, nos aproxima do Senhor, né? Tudo isso traz à nossa vida a leveza de servir a Cristo, a leveza de estar mais próximo dele. 2 Timóteo 2,11 diz: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. É um textozinho bem curto, mas que nos diz muita coisa. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Então não adianta querer viver com Cristo sem morrer com ele, né? E o que a gente mais vê, e que às vezes a gente também está querendo, né, é viver com Cristo sem morrer com ele. Eu quero a minha vida bonitinha, eu quero a minha vida toda do jeitinho que eu imagino, né? Eu quero fazer tudo aquilo que eu gosto, eu quero continuar do jeito que eu sou, mas eu quero viver com Cristo. E aí? É possível? Será que Cristo quer viver comigo dessa forma? Se a gente for pensar no relacionamento entre pessoas mesmo, né? Entre ser humano, como é que ocorre? A gente só quer viver com alguém mais próximo, né? Quando aquele alguém se dispõe a nos agradar, não é assim? Se dispõe a se sacrificar por nós, né? Aqueles maridos assim que carregam o peso quando a gente precisa, né? Que a gente está lá com a caixa pesadona e aí ele vem todo cavalheiro, não é, Rubem? E pega aquela caixa, fazendo aquele sacrifício enorme para agradar a sua esposa, né? Então assim, quando as pessoas nos agradam, faz algo que nos agrada, a gente quer estar perto, né? A gente quer conviver, a gente quer partilhar a vida e os momentos com essas pessoas. Com Cristo não é diferente. Com ele também é assim. Viver com Cristo significa o quê? Fazer aquilo que agrada a ele, né? É mortificar, é morrer, é sacrificar, é crucificar para viver com ele. Senhor, eu estou aqui, eu quero ficar perto do Senhor, eu quero me aproximar cada vez mais de ti. E aí, o que é que eu preciso fazer? E aí Jesus tem dito para a gente todo santo dia, por meio de sua palavra, né? Deus tem falado conosco todo dia por meio da palavra dele, por meio de uma fala de um irmão, né? Por meio das ministrações na igreja, por meio de um louvor que a gente escuta em casa mesmo. Então, Deus tem falado conosco o que é que a gente deve fazer, como é que a gente deve agir para viver bem pertinho de Cristo. Porque, caso contrário, não vamos nos aproximar dele. A gente pode até dizer que vai e que quer, mas a pergunta é, e ele quer? A gente já aprendeu aqui na igreja que o Espírito Santo, ele se afasta de nós, né? Ele nos deixa. A gente aprendeu que a gente tem quando a gente aceita Jesus, quando a gente, né, se converte e tal, a gente é colocado em nós como se fosse uma espécie de um plugzinho, né? Um imã, algo que vai ficar ali na gente, uma marcazinha, e que essa marca, esse plug, vai aproximar o Espírito Santo, atrair o Espírito Santo para as nossas vidas. Mas aquele plug pode estar lá, mas a minha prática, o meu dia a dia, não está permitindo que o Espírito Santo, né, haja em minha vida, que ele chegue até mais perto de mim,
para me mostrar os meus erros e fazer com que eu me aproxime de Cristo cada dia mais. Então, se morremos com Cristo, também com Cristo viveremos. Este é o sacrifício, morrer com Ele. Morrer com Ele para viver com Ele. Então, se eu morro, eu vivo, né? E se eu vivo, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, né? E Ele vivendo em mim, Ele vai estar me orientando, Ele vai estar me guiando, Ele vai estar me ensinando, Ele vai estar me mostrando as minhas falhas, os meus defeitos, aquilo que eu preciso corrigir, né? E por fim, meus irmãos, a gente vai ver o que diz Filipenses 1:21. Que também é um textozinho bem curto. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem foi que disse isso? Paulo, né? Paulo estava dizendo ali que para ele nada mais importava, né? Para ele nada mais importava. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro ou é ganho. Por que ele estava dizendo isso? Porque ele estava morrendo, mas ele viveu em Cristo, né? Estava morrendo, mas ele viveu aquilo que ele devia ter vivido para estar mais próximo, mais juntinho de Cristo. Então pensa aí como deve ser maravilhoso a gente morrer com Cristo. Não deve ser uma coisa boa? Eu imagino que sim. A gente tem um temor assim da morte, um medo, não é? Eu acho que todo mundo tem assim um certo temor da morte. Eu falo por mim porque eu tenho. Não é um desespero total, não é aquela coisa assim, uma fobia, mas a gente tem um certo medo da morte. Mas o nosso conforto é que nós estaremos com Cristo, né? Que Ele estará conosco, né? E aí, para a gente morrer assim de uma forma mais alegre, né? Se é possível morrer de uma forma alegre, mas para a gente morrer de uma forma alegre, então o viver é este, é Cristo, e o morrer para a gente vai ser lucro, porque vivemos, né, em Cristo. Estamos buscando fazer a sua vontade, né, obedecer os seus mandamentos, cumprir os seus ensinamentos, levar a sua palavra, ajudar pessoas. E quando eu digo isso, meus irmãos, eu não estou falando porque eu sou perfeita não, viu? Eu estou falando, mas eu estou ouvindo. Porque a gente que está aqui na frente falando, a gente só é mais um de vocês que estão aí ouvindo, né? Cada vez que a gente sobe aqui para falar, a gente também é um ouvinte. E aí a gente aprende que a gente precisa melhorar, que a gente precisa mudar, né? E o Senhor puxa nossas orelhas, e o Espírito Santo nos incomoda, e Ele fala conosco, assim não dá, não é possível, mas aí a gente precisa estar atento para ouvir a voz do Senhor, para ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Então, meus irmãos, ser crucificado significa que eu sirvo a Cristo, que Cristo habita em mim. Ser entregue à morte, eu faço isso para que Cristo se manifeste em mim, né? Então, a cada dia que eu entrego a morte, que eu entrego minhas coisas, o meu eu, à morte, é porque eu estou querendo que Cristo habite em mim, que o Espírito Santo do Senhor se manifeste na minha vida a cada dia, a cada instante. E ser sacrificado significa que eu estou em busca da graça salvadora do nosso Senhor, né? Toda vez que eu me sacrifico, eu estou buscando essa graça, eu estou querendo que essa graça me alcance, né? Eu estou querendo, desejando que o Espírito Santo esteja fazendo morada em minha vida. E pensa aí que coisa boa, né? O Espírito Santo chegar na sua vida, na sua, na minha, na nossa vida, e fazer morada ali, né? E chegar ali e não mais sair, porque ele se agrada, porque ele se sente bem, né? Porque ele está num lugar que é próprio para ele estar, né? Então, é maravilhoso e a gente só tem a ganhar com isso. Então, eu espero que o Senhor esteja falado com vocês, assim como Ele falou comigo.
e que a cada dia possamos buscar mais essa proximidade com o Senhor, né? Buscar mais as coisas de Deus e que a cada dia a gente consiga também observar pequenos detalhes na nossa vida que nos afasta do Senhor, né? Que nos afasta de estar vivendo essa graça, vivendo essa alegria, né, de estar com Cristo. E, sobretudo, que a gente consiga, meus irmãos, aquilo ali também, ó, ser um em Cristo Jesus, né? Ser um, andar em unidade, né? Unidade como Cristo quer, deseja, né? Que a gente esteja andando um com o outro, né? Amando um ao outro, se preocupando um com o outro, buscando sempre aquilo que é melhor um para o outro. Eu creio que se a gente conseguir chegar a esse padrão, né, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, a gente não precisa de mais nada, né? A gente vai conseguir fazer com que Jesus se alegre, com que Ele se aproxime de nós cada dia mais. Então, que Deus esteja assim nos orientando como Ele tem feito, nos guiando como Ele tem feito, nos ensinando através de vários irmãos que aqui têm passado aqui à frente, do nosso pastor, né, da família pastoral que tem sido uma bênção na nossa vida, e que a gente consiga cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Amém? Paulinha. Ah, sim, mas pode ficar aí. Já estava esquecendo, viu, meus irmãos? Olha só que falha. Eu estou ali com algumas pessoas lindas, né? Levantem aí, por favor. Né? Minha família. Ali eu tenho duas sobrinhas. Uma sobrinha neta, é sobrinha neta que fala, né? Pérola. Magali, minha sobrinha. Tatiane. Felipe, todo mundo já conhece, né? São os visitantes da minha família esta noite. Mas nós temos mais visitantes, não temos? Temos outros visitantes, né? Ali no fundo, né? Sejam bem-vindos, né? Essa casa, ela está aberta assim, né? Uma casa de oração, uma casa que a gente se sente acolhido, atraídos, né? A estar aqui, porque a presença do Senhor é maravilhosa. Sejam bem-vindos, né? Sintam-se à vontade e voltem com frequência. Minha família não vai poder voltar com frequência porque não moram aqui, mas na medida do possível, amém.